Salve, salve! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o princípio limitador e expansor dentro da astrologia. Estou falando dos planetas Saturno e Júpiter. Saturno representa a Terra, os limites, o corpo físico. Não dá para sair voando por aí, tem um corpo para carregar, certo? Se você for sair voando por aí, você vai ter que ir lá comprar uma passagem de avião para sair voando. Se você fosse só o espírito, aí provavelmente você poderia sair voando daqui até lá sem ter que pagar uma passagem de avião, sem ter que trabalhar e ter que ter uma carreira e ter que ter uma profissão para ganhar dinheiro e ir lá comprar sua passagem de avião. Por outro lado, a gente entende esses dois princípios como complementares para a evolução do ser humano no estágio evolutivo que ele está agora. Porque a gente tem a fagulha da alma, que é esse princípio do espírito que está associado a Júpiter, que representa a nossa consciência pura e os graus de elevação que a nossa consciência vai adquirindo ao decorrer da nossa jornada, que vai permitindo uma expansão da nossa realidade de uma forma a torná-la mais próspera do que estava atualmente. E é muito natural que conforme a nossa consciência vai expandindo, vai se elevando, que a gente vai aprendendo mais sobre nós mesmos e sobre o universo, é muito natural que à medida que isso aconteça, a nossa realidade também se expanda no sentido de se tornar mais próspera, de se tornar mais feliz. Porém, a gente não deve ignorar o princípio limitador de Saturno. Por quê? Pensa num carro, galera. O carro tem que ter freio, Saturno, e acelerador, Júpiter. Por quê? Se tem só acelerador, a gente acaba se matando. Toda pessoa que fica muito focada na realidade do espírito e rompendo completamente com todas as barreiras da matéria, acaba um dia se machucando. E toda pessoa que fica muito botando o pé no freio, perde de realizar os movimentos que vão gerar uma conexão espiritual genuína. E Júpiter, ele está diretamente associado ao nosso chakra coronário, que representa justamente essa conexão cósmica, que representa justamente essa capacidade de se integrar com o todo, que está associado às nossas filosofias, e os nossos caminhos espirituais, porque todo caminho espiritual possui a sua filosofia. Se você vai pegar, então, um caminho, por exemplo, do cristianismo, tem uma filosofia muito pautada na compaixão. Se você for pegar o caminho do budismo, tem uma filosofia muito pautada também na compaixão, mas também na autoobservação, por exemplo. O Oriente, com as suas correntes espirituais, foca muito nesse aspecto da autoobservação, da meditação, da autoinvestigação. E cada caminho espiritual, e não necessariamente apenas caminho religioso, traz a sua reflexão filosófica. E conforme a gente vai trabalhando no aspecto de Júpiter, a gente se permite conhecer outras culturas, conhecer outros caminhos espirituais, compreender mais sobre as diversas ideologias que estão colocadas no nosso universo e sempre mantendo a mente aberta, obviamente, porque uma das sombras de Júpiter, quando Júpiter não está bem trabalhado, a pessoa se torna muito fanática, fica muito presa numa convicção. Ela acha que a forma certa de fazer é a forma dela, a forma do caminho espiritual ou filosófico dela. E naturalmente não é assim, para cada pessoa é diferente. Cada pessoa está no caminho espiritual, na corrente espiritual, na egrégora, na instituição, na religião, no caminho que a sua consciência precisa estar no momento para que ela evolua. E, naturalmente, conforme a gente vai evoluindo, é natural que a gente modifique a nossa forma de pensar. E, contudo, aquele que fica preso numa convicção, ele acaba trancando a sua evolução. E, por outro lado, o Saturno, ele é justamente o nosso chakra raiz. Ele representa a capacidade de dar forma, de estruturar, de construir, de edificar. Então a reflexão de hoje é a seguinte: nada adianta a expansão de consciência, a expansão espiritual, compreender sobre múltiplas culturas, múltiplos caminhos, múltiplas religiões, mitologias, teologias, teosofias, se a gente não consegue dar forma na matéria, e digo assim, dar forma para a nossa própria realidade, aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente estrutura como um projeto de vida, se a gente não consegue dar forma a algo que esteja em sintonia com toda essa consciência evoluída. Porque senão a gente fica apenas na psicodelia, no caminho espiritual e tudo mais. O que a gente faz com isso? Que fim prático que a gente dá para isso? Como que a gente trabalha para realizar a própria plenitude de estar vivo a partir dessa consciência que a gente adquiriu na nossa busca espiritual? E aí que entra o aspecto de Saturno, de que a gente precisa botar em prática.
O conhecimento que é adquirido aqui na cabeça precisa gradativamente ser colocado em prática para que ele tenha alguma serventia e não sirva apenas como algo para compor um ego espiritual, uma certa arrogância filosófica. Porque não adianta nada a gente compreender, até mesmo como um aspecto político, que o caminho político seja tal se a gente não está nas nossas ações realizando isso. Por isso que é tão importante esse equilíbrio de Saturno e Júpiter. Quando Saturno está em quadratura, que é um aspecto astrológico, com Júpiter, a pessoa tende a ter uma certa dificuldade, isso no mapa astrológico, de colocar em prática os ensinamentos espirituais. Por exemplo, quando Júpiter está em trígono com Saturno, a tendência é que já exista uma maior facilidade. Estou falando desses dois aspectos para você dar uma olhada no seu mapa e compreender que caso você tenha uma quadratura, é importante essa maturidade. É importante essa maturidade de buscar melhorar. Se você tem o trígono, significa que é uma fluência que já acontece com você, é algo que já é um pouco mais facilitado para você. Mas a pessoa que tem quadratura pode chegar a progressos muito elevados comparados à pessoa que tem um trígono, se ela se dedica, se ela se concentra, se ela trabalha essa responsabilidade consigo mesmo de se tornar melhor. E a pessoa que tem um trígono, por sua vez, ela pode, na verdade, cair numa preguiça, pode cair, assim, numa certa acomodação, porque parece que a coisa já flui, e aí, às vezes, a pessoa que se esforça, que tem uma dificuldade e se esforça, isso é muito comum acontecer na vida, a pessoa que tem uma dificuldade de se esforçar, e se tornar, digamos, se tornar melhor é uma palavra feia, mas no sentido assim de alcançar um progresso mais alto do que aquela que estava então acomodada no seu dom, na sua natural fluência. Mas independente da conjuntura do seu mapa astrológico, a reflexão principal de hoje é o quanto que a expansão da nossa consciência está sendo colocada em prática, o quanto que estamos juntando Júpiter e Saturno, e se você for comparar, o próprio glifo, que é o símbolo astrológico, o de Júpiter é como um 4 para cima e o Saturno é como um 4 para baixo. No sentido de que o quanto que estamos recebendo dessa inspiração, de reflexões, de caminhos de expansão de consciência, o quanto que estamos recebendo disso, mas o quanto que estamos aplicando isso na nossa realidade. Todo desenvolvimento, toda evolução para ser sustentável deve ter tanto o aspecto da abstração para o aprendizado, assim como o aspecto da concentração para a concretização efetiva, real do aprendizado. E esse momento de inspiração é como Júpiter. E esse momento de concentração para plasmar, para concretizar, é o Saturno. Isso porque o Saturno ele representa o nosso próprio destino, o nosso próprio caminho de vida. Por isso que ele é o planeta regente da casa 10, o meio do céu, que representa o nosso caminho de vida. Porque a cada escolha, a cada movimento, a cada palavra, a gente está construindo o nosso destino, a gente está materializando a nossa realidade. Por isso que é bem importante uma consciência clara, que soube se observar, que soube refletir para entender como pode realizar melhores ações, porque depois que executa, tá lá o karma, e Saturno é o regente do karma. De acordo com aquilo que a gente fala, de acordo com aquilo que a gente faz, eis as construções que teremos. Então, é muito importante essa busca por reflexão antes da ação, inclusive. Normalmente, a gente, quando está assim num estado de dormência na nossa consciência, a gente só sai fazendo, só sai falando e nem reflete acerca do que está sendo dito, do que está sendo feito. Mas tudo isso vai trazer um retorno um dia. Pois bem, galera, falei um pouquinho hoje sobre Júpiter, sobre Saturno, dando uma palhinha sobre o significado desses planetas. E para você, então... Pois bem, galera, falei um pouquinho hoje sobre Saturno, sobre Júpiter, a relação entre esses dois, o princípio da elevação espiritual, da expansão de consciência e o princípio da plasmação do aprendizado adquirido, da concretização, da materialização. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos, que são todos conteúdos para a evolução da nossa consciência, conteúdos para o nosso autoconhecimento, utilizando como ferramentas astrologia, numerologia, quiromancia, cabala, entre outras ciências ocultas e artes divinatórias. E deixa também o seu like, porque isso ajuda muito aqui a gente a expandir esse trabalho aqui pelo YouTube, mais pessoas conhecerem, beleza? Muito grato e até um próximo vídeo.